Bom dia, amigos, bem-vindos, aleluia. Então, hoje é dia 23 do 9 de 2022 e é sexta-feira e são 9 horas, mais ou menos. O título da mensagem é O Adão e a Eva e o hino é o 199, aleluia. Então vamos ler o 199 que diz o seguinte. Aleluia, glória a Deus. Perdão. Diz o seguinte, o 199 diz o seguinte, Tu, ó Senhor, és para mim um escudo, minha glória, minha rocha e salvação, aleluia, minha rocha e salvação. Eu não temerei 10.000 à minha volta, pois és tu, Jesus, minha rocha e salvação, aleluia. E a palavra do Senhor diz o seguinte, aleluia. Portanto, já vimos que o título é O Adão e a Eva. Ah, e a palavra do Senhor diz o seguinte, No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. O Pai Celestial está a se referir ao corpo do Senhor Adão. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e à sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3, 19 a 24. E a palavra do Senhor diz: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então podemos dominar a nossa alma, não a entregar e não ir por caminhos que são perigosos. Não ouvir pessoas que só nos querem enganar, etc. E a palavra do Senhor diz, vou um bocadinho acima, aquele que é limpo de mãos, perdão, e pôr de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente.
Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Selá. Salmo 24, 1 a 6. E a palavra do Senhor diz: E a terra era sem forma e vazia. Estamos voltando ao princípio, antes do Salmo 24. Então diz: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, verso 2. E a palavra do Senhor diz: E disse a Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1, 26. E a palavra do Senhor diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fogo da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2, 7. E a palavra do Senhor diz: Perdão. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E a palavra do Senhor diz: E disse a Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva será para mantimento, e assim foi. Gênesis 1, 27 a 30. Portanto, todos eram vegetarianos. Até o leão. Amém. Perdão. E a palavra do Senhor diz: Ora, para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. E a palavra do Senhor diz: Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Refere-se ao corpo humano, ao corpo que, como o Santiago diz, o corpo sem o espírito está morto, não é? E a palavra do Senhor diz também: também o seu humor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não têm parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol.
Eclesiastes 9, 4, 6. E a palavra do Senhor diz: E o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Como eu disse há bocado, o corpo sem o espírito está morto, não é? O corpo é o pó. E o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes 12, verso 7. E a palavra do Senhor diz: Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, por isso é que o Senhor Jesus Cristo disse: Ide e pregai o Evangelho por todo o mundo a toda a criatura, etc. Glória ao Senhor. Então, repetindo a leitura: Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Como eu estava a dizer há bocadinho, o Senhor Jesus Cristo disse: Ide e pregai o Evangelho por todo o mundo a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão os demónios, falarão novas línguas, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, ou seja, não morrerão. Mas, no entanto, devemos orar antes de comermos os alimentos, agradecer a Deus os alimentos, etc. Pedir a bênção de Deus sobre eles. Então vou repetir: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares, para avisar o ímpio acerca do seu caminho para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá, ficará separado de Deus na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. E a palavra do Senhor diz: Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade, do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque tu não o avisaste, então no seu pecado morrerá, e suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, porque a salvação é pela graça. Mas o seu sangue da tua mão requererei. Então devemos mesmo ir e pregar o Evangelho. Se as pessoas se converterem, tudo bem, senão nós ficaremos livres. Se, pelo contrário, não pregarmos, eles morrerão, mas nós teremos que dar contas a Deus, não é? Isto é Ezequiel 3, 18 a 20. Perdão. E a palavra do Senhor diz: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também o Senhor Jesus Cristo participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Estou-me a lembrar da palavra do Senhor que diz que o Senhor se fez homem, morreu por nós e ressuscitou, e está à direita de Deus intercedendo por nós. Não vou ler outra vez. E visto como os filhos participam da carne e do sangue,
Também o Senhor Jesus Cristo participou das mesmas coisas. Para quê? Para que pela sua morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Portanto, o diabo está destruído. Só espera que o resto se cumpra e sofrerá a sua condenação. Vou ler outra vez. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também Jesus participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos com medo da morte. Então eu digo, Pai Celestial, obrigado porque me livraste do medo da morte, me salvaste, me fizeste nascer de novo. Repetindo, e livraste todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão do inimigo. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Quem é? O Senhor Jesus Cristo. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu e venceu. Vou repetir, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer os que são tentados. Eu te peço que me socorras, Jesus. Hebreus 2, 14 a 18. E a palavra do Senhor diz: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Pai, ajuda-me a fazer as obras que tu determinaste que eu fizesse hoje. Tiago 4, 2, 26. E a palavra do Senhor diz: o Senhor Jesus disse: ora havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele homem rico. E o mendigo desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno o rico ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Lucas 16, 19, 24. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho. Ora, o, a pessoa pobre, vamos dizer, estava, estava doente, era um espírito. Então, a palavra do Senhor, vou continuar.
Pois tendo 5 irmãos para que lhe dê testemunho, um morto teria que ressuscitar e trazer esse testemunho, que era o pobre. Pois tenho 5 irmãos para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham para este lugar de tormento. Disse Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum. Este era um homem cheio de argumentos, né? E disse eu: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. O Senhor é bom e glorioso. Aleluia. Aleluia. Então a palavra do Senhor ainda diz: mas que importa, diz São Paulo, contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então eu digo: Espírito de Jesus Cristo, te peço que me socorras, que me enches da tua energia, da tua sabedoria, do teu amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém. Porque sei, diz São Paulo, que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Diz São Paulo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido pela graça do Senhor Jesus Cristo. Repetindo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança. Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Vou ler outra vez. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que nada serei confundido, antes com toda a confiança. Eu digo, Pai, antes com toda a confiança, eu creio que estou curado, livre, abençoado, creio que sou mais que vencedor, creio que pela minha fé, pela fé do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estou curado, livre, abençoado, e o Senhor Jesus Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja que eu esteja vivo ou mesmo que esteja morto. A palavra do Senhor diz: porque para mim o viver é Cristo. Estar vivo é obedecer a Cristo. E o morrer é ganho porque vou para o pé do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vou viver em Espírito. E o corpo ficará na terra. Mas se o viver na carne, diz São Paulo, me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Filipenses 1:18-23, vou repetir. Mas de ambos os lados, diz São Paulo, estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Portanto, quando o crente vai, morre, como vimos ali na parábola do rico e do Lázaro, no caso do crente, o crente é levado pelos anjos de Deus. No caso do rico, então
ele encontra-se logo no inferno. Não vai ficar muito bem, vai ficar mal. Vou repetir, mas de ambos os lados também é perto, tendo o desejo de partir. E partir significa, diz São Paulo, estar com Cristo. Somos levados pelos anjos, porque isto é ainda muito melhor. Glória ao Senhor, aleluia, o Senhor é bom e glorioso. Então vou ler aqui um bocadinho da parábola ainda. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura. Ele estava preocupado só com o seu corpo, né? Vestia-se de púrpura, linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Então, isto é o que acontece ainda, que alguns têm tudo, têm vestidos de púrpura e de linho finíssimo, vivem todos os dias regalado e esplendidamente, mas esquecem-se de Deus. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas, quer dizer, as pessoas doentes e pobres também precisam de comer, não é? Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Ah, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Foi levado por quem? Pelos anjos de Deus para o seio de Abraão. E morreu também um rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Que Deus nos dê sabedoria. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, amados, recebam o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Eu disse, estava desempregado havia 4 meses e não tinha dinheiro, comia à conta do meu pai, da minha mãe, que Deus tenha, já estão com Deus, e andava preocupado, doente, sei lá. Então eu disse, alguém me ensinou, Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Isto foi num domingo, na segunda-feira já tinha emprego, fui ganhar 4 vezes mais e até hoje o Senhor me tem ajudado. Cada dia vou buscando ter mais fé, estudando a Sua palavra. Amém. É isto que eu aconselho que façam, amados. No nome do Senhor Jesus Cristo. Olhem para Jesus. Lembrem-se que nós somos espírito, alma e corpo. Cada pessoa tem um espírito, uma alma e um corpo. Quando a pessoa morre, o corpo fica na terra. E o espírito ou é levado pelos anjos de Deus ou vai imediatamente para o inferno. Não vão. Isto é o que eu devo fazer, ir e pregar o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura. Pela graça do Senhor Espírito Santo, o Senhor vai abençoar, usar, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E creio que toda a sua criação também é baseada em 3 elementos. Glória a ti, Senhor querido. Então digamos, Pai, eu recebo o teu Filho amado como meu Senhor e Salvador. Amém. Aleluia. Glória a Deus.